Olá, chegamos a mais um episódio do nosso podcast Bênçãos para você e hoje com um tema muito legal e eu espero que você seja abençoado aí na sua família, no seu trabalho. Seja bem-vindo você que nos ouve aí ou você que nos assiste através do YouTube Adventista Sudeste. Hoje nós vamos falar sobre mulheres na missão. Nós temos aqui convidados super especiais que agora eu vou apresentar para vocês. Vou começar pela Esther. Na verdade, eles vão se apresentar, viu, Esther? Seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre quem é você. Obrigada, Yane. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã para a gente falar de missão, que é algo que nos move a todos, não é? Meu nome é Esther. Eu sou esposa do Éder, a mãe da Andressa e do Eldrin, e atualmente estou aqui compartilhando as bênçãos na liderança das mulheres em todo o território da União Sudeste Brasileira. E você que é apaixonada por música também, né, Esther? Pianista de profissão, de paixão também, que se soma à missão. Muito bom. Está com a gente também a Andréia. A Andréia, ela tem uma história muito bonita, você vai conhecer depois, talvez, você até se identifique com o que ela tem para contar hoje. Andréia, seja bem-vinda, fala um pouquinho sobre você. Olá, bom dia. Eu sou Andréia Rodrigues, eu sou do Rio de Janeiro, da Associação Rio Sul. E hoje vim aqui compartilhar um pouquinho da minha história, de uma transformação de vida para poder motivar vocês. Que legal, Andréia, seja bem-vinda, tá? E o pastor Alan, que já esteve aqui conosco em outro podcast. Pastor Alan já é conhecido, já, né, pastor? Mas fala um pouquinho sobre você, tem gente nova aí nos assistindo. Fala um pouquinho sobre sua história aí. Tudo bem, Anne, tudo bem, Esther, Andréia? Tudo bem. É um prazer para mim voltar ao podcast Bênçãos para você. E eu estou me sentindo um privilegiado aqui hoje, né? Poxa, eu estou aqui entre 3 mulheres do Senhor e ouvindo aqui no nosso bate-papo antes aqui as histórias. Eu sou um apaixonado pela missão. Eu faço isso desde os meus 15 anos, saí de casa com 15 anos, para poder plantar uma igreja num lugar onde nós não tínhamos igreja adventista, e eu nunca mais voltei. A minha vida, tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu foi enquanto eu cumpri a missão. E poder contribuir pelo menos um pouquinho aqui nesse bate-papo, onde a gente vai falar sobre Missão Mulher, sobre o projeto, né? É um prazer para mim, sabe? E estar aqui nesse podcast que já é minha casa, já, né? Que bom, pastor. Se sinta em casa, vocês também. Nós vamos entrar agora no nosso tema, né? Que é missão aí na vida das mulheres. Como que isso transforma a vida de outras pessoas e transforma a nossa também, para você que tá ali agindo, evangelizando, ou levando alguma coisa do lado social, né? Esther, vou começar por você, né? Que trabalha com esse projeto aqui na igreja. A gente trabalha na sede da Igreja Adventista para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, que é conhecido aí como União Sudeste, né? E aí você trabalha aqui na Esther com essa temática. A gente tem aí o Missão Mulher, né, que envolve essas mulheres todas a fazerem a missão, e tem um projeto novo também vindo aí. Esther, fala um pouquinho pra gente sobre isso. É isso mesmo. Nós já estamos aí há alguns anos, né, nesta jornada. Na verdade, este é o 4º ano dessa jornada Missão Mulher. Eu digo jornada porque eu entendo que é algo crescente, não é mesmo? Cada vez mais a gente tem que tentar ser mais e fazer mais para o Senhor, não é? Porque esta é a nossa função aqui. E então, dentro dessa jornada Missão Mulher, onde a gente procura motivar a todas as mulheres a doarem um pouco de si, a se envolverem na missão, cada uma de acordo como Deus a fez, né, com seu jeitinho especial, com seus dons, com seus talentos, motivando-as de todas as idades, da mais jovem à mais idosa, cada uma ao seu jeito a se envolver na missão. Nós entendemos que a gente precisava dar um passo além. Não é nada novo, sabe? Não é algo assim, não, mas é a sistematização daquilo que a gente acredita, com mais foco, com mais comprometimento. Então, assim surgiu a ideia do projeto 1 a 1. É lógico que foi a base de oração, não é? E aí nós lançamos para as líderes, né, de todos os campos em agosto do ano passado, e eu até me emociono assim quando eu me lembro desse momento, porque juntas nós entendemos que era um momento da gente dar um passo além nessa jornada. Nós
nos colocamos prostradas em joelho diante de Deus, choramos e agradecemos a Deus pelo privilégio de viver esse momento. Então, o que é o projeto, né, 1 a 1, agora entrando nisso? O projeto 1 a 1, como o próprio nome diz, como você está vendo aqui na tela, cada mulher adventista levando pelo menos uma pessoa para Jesus. Mas não é um convite, é um desafio. É mais do que um convite, sabe? É dar condições, é motivar essa mulher para que ela realmente se envolva na missão da maneira como ela quiser, com os dons que ela tiver, e mostrar a ela que pode ser que ela pense assim, eu não dou estudo bíblico, eu não canto, eu não falo e tudo, mas mostrar a ela que sim, ela tem dons e talentos que podem ser usados na missão. Então, é mais que um convite, é um desafio que é pessoal, que é inadiável e que é intransferível. E eu acho que quando a gente fala em desafio, né, quem melhor do que a Andreia, que está aqui com a gente, para falar sobre isso, né? Para provar, é a nossa prova viva aqui que a gente está recebendo no estúdio, sim, de que não tem dificuldade, não tem problema, que possa, né, parar uma mulher que é comprometida ali, que tem essa oportunidade de salvar outras pessoas, né, e dar oportunidade para que essas pessoas conheçam Jesus e também façam isso, né, que isso se replique, né? Andreia, conta pra gente aí, eu sei que você tem muita história para contar, mas conta pra gente aí sobre esse envolvimento seu na missão, né, o que você faz e um pouquinho do que você passou para chegar hoje onde você está. Sim, eu sempre fui apaixonada por missão, mas não entendia o que era uma missão, né? E há 10 anos atrás eu tive um problema de saúde, tive câncer, e logo depois eu fiquei em casa fazendo tratamento e ficava ali imaginando como eu poderia ser um instrumento de Deus para poder alcançar mulheres, motivarem elas para a missão. E nesse período de tratamento, que eu trato de câncer de mama secundário com metástases malignas ósseas. E o Espírito Santo ali, ele foi me ensinando que através dos dons, dos talentos que ele me proporcionou, que eu poderia usá-los mesmo nesse momento de dor que eu havia passado, estava passando, que era compartilhar com as mulheres o que eu estava passando. E ali Deus foi colocando pessoas, foi colocando estratégias, porque eu falei, acabou, agora o que eu vou fazer, né? Então Deus foi colocando assim estratégias de conhecendo mulheres no condomínio onde eu moro, no prédio, mandando uma mensagem para elas. E ali eu tive a oportunidade de conhecer assim algumas histórias, algumas vizinhas, e me senti motivada que mesmo nessa situação toda, Deus ele usa essas circunstâncias para que a gente possa alcançar essas pessoas, né? E eu tenho uma profissão, sou personal organizer voluntária, eu não sei cozinhar. E foi através desse dom que me aproximava das pessoas para poder oferecer uma organização na casa delas. E dali já entrava também a oportunidade de conhecer mais a história delas, de ouvir, assim como eu também estava passando por uma dificuldade, e ali nascia uma amizade, né? Começava a fazer amigos para Deus. E surgiu essa oportunidade de conhecer essas pessoas e fazer amizade, né? E apresentar Jesus, né? Para que elas não olhassem as circunstâncias, né? Para que elas olhassem que há esperança. E como Deus faz as coisas, né? Porque a Andreia estava contando para a gente aqui nos bastidores de que ela trabalhava, né? Há 30 anos, trabalhou em grandes empresas, né? E aí quando veio, né, o problema de saúde, você não pôde mais trabalhar, né? Então, a princípio, imagina, você trabalhar 30 anos, né? Mas usou todo o conhecimento adquirido, né, por décadas no cumprimento da missão. E isso, assim, que é fantástico. A gente vê como Deus vai trabalhando, nos moldando e nos direcionando para a missão, se a gente permitir. Não é? Porque ali ela parou de trabalhar, né, André? E aí você logo pensou, gente, o que eu vou fazer agora, né? Mas você pegou essa situação negativa e transformou, né? Transformou.
porque na verdade eu fui alcançada através de um folheto e eu não entendia muito bem aonde eu iria, eu distribuía um folheto. É algo que vem de dentro para fora que eu não conseguia me conter. E aí eu comecei a perceber que isso era uma transformação que Deus estava me ensinando, que Ele, além dessa situação toda difícil, Ele queria o transformar em bênçãos, né? Então, através desse folheto, através de uma literatura distribuída, fazia tantas amizades com as pessoas que até nisso Ele deu esse talento, né, de saber ouvir, se importar mesmo com a dor do outro, gastar tempo, investir, que eu digo, né? De você, às vezes as pessoas só querem conversar e através da sua história você acaba passando que nosso Deus, Ele há esperança nele. Você falou, André, que você faz esse trabalho, né, hoje voluntário, mas estava contando pra gente que desse trabalho você também faz um projeto social em cima, né? Sim, sim. Eu me aposentei devido à doença, então eu fiz um pacto com Deus. Senhor, nesse projeto de personal organizer, eu vou doar o meu tempo, vou investir tudo que as pessoas chegam até mim. As pessoas falam, mas qual é o seu projeto, qual é o valor? E eu falo, não tem valor, ele é transformado em cestas básicas. E através dessa doação, a igreja mais próxima, o local que esteja precisando, a gente distribui, até mesmo Deus já me usou para abençoar os desbravadores em comunidades, e assim é muito legal quando você vê que há esperança, que você é útil para a missão, sabe? Eu poderia ficar em casa, no meu ar-condicionado, como eu digo para elas, né, aposentada. As pessoas às vezes falam, por que você não usa esse dinheiro da organização e vai viajar? Eu falei assim, não, eu entendi, porque tem pessoas que precisam ser alcançadas, sabe? É algo que você deixa de pensar um pouco em você, nas coisas, e você passa a dar prioridade para o próximo. Isso só é capaz pela transformação do Espírito Santo. Isso não vem da Andréia, sabe? Eu entendi que Deus, ele quando chega, ele mexe com todas as estruturas, e eu pego essa oportunidade para poder transformar vidas, né? Pelo poder do Espírito Santo. Que história, Andréia, nossa, eu ouvindo a sua história e pensando aqui nas mulheres que estão nos assistindo, a gente tem hoje uma onda de uma crise de identidade. Tem um monte de gente, assim, sabe, desfocada mesmo de vida, sabe, perdida, sem direção. Eu costumo dizer que quando a gente vai para o Evangelho, a missão nos diz quem nós somos dentro do cenário do grande conflito. Existe um grande conflito, nós estamos inseridos nele. Aí, por exemplo, Mateus 5, verso 16, Jesus diz assim, ó, você foi chamado para ser sal, você foi chamado para ser luz nesse mundo. Então a missão, ela produz em nós identidade. E quando eu vejo você falando, eu vejo isso, eu vejo uma mulher que encontrou o seu propósito. Tá? Porque quando você fala assim, eu não preciso pegar dinheiro para vender, para viajar, eu não preciso pegar dinheiro para mim, porque quando a gente entende qual é o nosso propósito no Senhor, aqui nessa terra, poxa, a gente se depara com uma felicidade que não se encontra nas coisas. E isso é um gancho para uma outra irmã que possa estar nos ouvindo agora ou nos vendo aqui pelo YouTube e pensando assim, poxa, eu estou com uma vida espiritual tão vazia, tão baixa. Quando a gente fala de missão, e eu lido diretamente com isso na igreja, muitas pessoas dão a seguinte desculpa. Não, pastor, eu preciso primeiro... Primeiro eu. Eu preciso primeiro me reavivar, pastor. Eu tô fraca, sabe? Eu não tô bem com Deus. Como é que eu vou para a missão? Eu não tenho nada a oferecer. Tem um texto que eu uso nas palestras. Eu não vou saber aqui agora a página certinha, mas a escritora Ellen White, ela diz assim, ó, o único remédio para a mornidão espiritual é o trabalho pelas almas.
Ela vai dizer que a missão é o único remédio para a nossa letargia espiritual. Então é o contrário. Enquanto eu fico olhando só para mim e tentando me reavivar, eu fico patinando. Eu tenho picos de momentos bons com Deus, depois eu já caio, porque esse relacionamento com Deus aqui, sem um propósito de missão, é muito egoísta. Eu quero ser Jesus só para mim, eu quero aqui só, sabe? Eu estou preocupado comigo. Mas quando a gente se lança, mesmo com os nossos desafios pessoais, mesmo com as nossas limitações, mas quando nós nos lançamos na missão, para o cumprimento da missão, né, nós somos os primeiros beneficiados. Você estava dizendo aqui, nos bastidores, e já dando aqui, né, spoiler da nossa conversa, me chocou muito o que você falou assim, eu já estou trabalhando, ou já estou lutando contra o câncer há 10 anos. Aí você disse assim, e Deus está me mantendo para que eu possa ser uma bênção. E é isso mesmo, sabe? A missão é de Deus e Deus é o maior interessado nisso. Para nós é um privilégio podermos participar. E a Esther disse um negócio na primeira frase dela, e eu concordo muito também, Esther, quando você disse assim, é cada mulher trabalhando com o seu jeitinho, com os seus dons, porque a missão também nos mostra a nossa vocação. Todo mundo aqui tem dons diferentes, né? Nós temos dons diferentes, mas Deus não está chamando, olha, mulheres pregadoras, venham aqui para ganhar almas, não. Eu ouvi um testemunho uma vez que me impactou muito, de um colega meu me contando assim, a gente conversa sobre essas coisas, né? Ele falou assim, eu tinha uma irmãzinha que nesses treinamentos, falando de missão, ela olhou para ela e falou assim, eu não sei dar um estudo bíblico, eu não sei pregar, eu não sei cantar, como é que eu vou salvar alguém? Aí ela foi procurar o pastor, ela falou, pastor, o senhor falou isso aí não é para mim, eu não tenho dom. Ela encarava o dom só com aquilo que é usado na igreja ali, né? E o pastor falou assim, olha, o que você sabe fazer? E você faz bem, e você gosta de fazer, te dá prazer. Aí ela, sem pensar duas vezes, falou, cozinhar. Isso eu amo fazer. E todo mundo que come da minha comida diz que é boa. O pastor falou, então você vai usar esse teu dom para salvar pessoas. Aí ela, como? Falou assim, olha, já que você não consegue dar um estudo bíblico, se una com alguém e a tua missão vai ser chegar aqui no culto, tentar visualizar um amigo que está aqui, por exemplo, no culto de sábado pela manhã, um visitante, um amigo nosso, e convide ele para comer na sua casa. Prepare uma comida gostosa e convide ele. E convide um outro irmão que saiba falar e tal. Aquilo virou o ministério daquela irmã. Que lindo. Aquilo virou o ministério dela. Ela usou um dom que ela tinha, sabe? E o pastor contando que todo culto ali no sábado, ela chegava e falava, pastor, fiz uma comidinha lá em casa, ó, tô aqui olhando para ver quem vai ser a pessoa que Deus vai... E ela começou a levar pessoas para Jesus. Então, a missão também, ela nos mostra a nossa vocação, né? Os nossos dons. Pastor, você falou algo assim, tem muita riqueza nessa sua fala, né? E da Andréa também. Mas, sabe, propósito, essa palavra, assim, eu já me peguei pensando muito sobre isso, né? Porque a gente fala tanto sobre propósito, né? Qual é o propósito de Deus para minha vida? Não, esse é o propósito de Deus para sua vida. Mas a gente só entende de verdade se a gente tem uma vida de comunhão. E a gente pode ver isso aqui exemplificado na nossa vida e na vida da Andréa, porque ela falou isso aqui e também falou antes pra gente, né? Mesmo durante anos a Andréa esteve trabalhando, né? E ela só realmente entendeu o seu propósito quando ela teve uma vida de comunhão, porque a nossa mente se abre. E aí então a gente consegue realmente ir além naquilo que é o nosso dom e talento. Que é a forma como você exemplificou agora, é a base do Missão Mulher. É dizer para todas essas mulheres, vocês podem fazer algo na missão do jeito que vocês são. E eu poderia aqui falar inúmeras histórias de mulheres que já estão se vendo na missão, porque muitas vezes ficam à margem na igreja falando, eu não sei passar uma lição, não sei cantar, não sei falar, mal sei orar. Então, vou ficar aqui quietinha, né? Então, a esta pessoa, a gente quer que você se levante, mulher, onde você estiver. Você tem uma vida realmente de comunhão com Deus. E Deus vai te mostrar naquilo que você gosta de fazer, para fazer ainda com mais excelência e aplicar na missão. E ainda da sua fala, Andréa, a riqueza do que você faz. Porque você, além de se voluntariar,
você está tocando o coração de pessoas com essa sua forma de ser, onde você vai, você entra nas casas, então você já está ali deixando, né, um pouquinho, já está fazendo o seu contato, se aproximando, e você também abençoa pessoas ao doar aquilo que você recebe, não é? Quantas pessoas podem ser tocadas e alcançadas pelo seu projeto, minha amiga, eu não que Deus te consigo, use. assim, ouvir a história da Andréia, a fala do pastor Alan, né, pastor? A gente estava aqui até discutindo do pastor Alan, e não lembrar da minha avó, né? A vovó Arinda. Ela trabalhava mais de 30 anos na Ação Solidária Adventista, doando cestas básicas e tudo mais. E o meu avô faleceu, né? E ela entrou numa depressão ali, e por causa da idade também, o que ela fazia? Ela visitava as casas das famílias e montava a cesta básica de acordo com a necessidade daquela família, né? Dava estudo bíblico e tudo mais. Então ela fez isso por 30 anos. E aí veio a morte do meu avô, ela entrou em depressão, e ela estava muito, assim, afundada, mas ela não desistiu, ela usou aquilo para reverter a situação dela. Não, eu vou melhorar com isso aqui, porque é o que ela amava fazer, né? E aí ela já idosa, né, com um probleminha no joelho, ela não conseguia mais visitar as casas das pessoas. Então ela falou, não, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer, eu não vou parar. E aí ela começou a usar o dom dela, que era cozinhar, fazer pães, né, que ela já fazia para a família. E ela começou a fazer os pães, vender para os amigos, e o dinheiro ela juntava para a cesta básica. Veio a pandemia, né? Ela morava no segundo andar, não podia sair pela idade. Ela descia uma cordinha, as doações pela cordinha, e subia também o que ela recebia pela cordinha. Então, ela fala pra gente, né? Que enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não vou desistir até que eu não esteja mais aqui. Um a um. Exatamente. E a missão, né? Eu entendo, vendo assim a minha avó, é uma questão de legado, né? Isso vai ficar tanto para quem você beneficia, como para as outras pessoas, no caso, a nossa família, né? Que é influenciada. E é aquilo que a Andréia estava falando, a missão não é sobre mim. Né? Apesar de que ela vai me ajudar também a me sentir melhor, é sobre os outros, né? Sim. E até, Andréia, queria que você contasse, né, uma história muito legal, que é a do motorista, né? Que você acabou impactando ali. A gente quer saber um pouquinho mais, eu tenho certeza que quem está ouvindo também vai ficar encantado com essa história. Sim, e antes de eu falar da história do motorista, eu gostaria de entrar num ponto. Existem mulheres que, de repente, não têm um dom da organização, não têm um dom de fazer uma bela refeição, mas existem mulheres que têm o dom do sorriso, do abraço. Um sorriso, um abraço, ele cura, sabe? E quando eu estava num período da doença mais crítica ano passado, eu fiz o Senhor lembrar da promessa dele para a minha vida. Eu falei, Senhor, o Senhor me aposentou, não foi para eu ficar em casa. E ali eu orei no Espírito, eu vou ficar em cima de uma cama, o Senhor me aposentou para eu ir à lenha. E aí Deus me apresenta o Ministério Carcerário das Prisões, adventista. E eu fui para Bangu, da minha casa para Bangu, eu não dirijo, eu não tenho carro, de Frescão, de ônibus, são quase 3 horas. E Deus me fez lembrar disso agora. Quando eu chegava lá, às vezes mulheres presas há mais de 20 anos, e eu também não tenho o dom da oratória, sabe? Elas faziam fila para abraçar, e eu saía de lá impactada com o abraço e com o sorriso delas. E eu falava, Senhor, o que é um câncer? O que é uma limitação, né? O que é uma falta de emprego? Qualquer adversidade que o ser humano venha enfrentar. Mulheres lá privadas de sua liberdade, você vai lá para dar um abraço e você sai de lá cheia, preenchida. Então esse ministério carcerário também trouxe vida para mim. Como eu disse antes, eu sempre digo que a doença está só no laudo, ela não está no meu corpo físico. Então eu falo também que você se empenhar para a missão, falar, Senhor, qual é o meu propósito? Isso traz cura. E eu entendi que esses 10 anos eu estou viva por um propósito, porque eu não desisti de alcançar pessoas para Jesus, dizer que há esperança nesse nome, há perdão pelos pecados.
Então, esse ministério também trouxe saúde para mim, né? E o caso do Francisco, eu estava voltando de um estudo bíblico e eu também era uma mulher que eu não dava estudo bíblico. Eu já estou na casa do Senhor há 4 anos. Sempre achava que eu não tinha esse dom, né? E uma mulher me fez um convite, uma irmã, para ir na casa de uma senhora chamada Leda, lá em Pedra de Guaratiba, no Rio. E ali ela chegou para mim e falou assim, olha, aqui hoje vai vir mais de 20 crianças. E eu por dentro gelando, porque ela não sabia que eu nunca havia dado um estudo bíblico. Mas em casa, sempre em comunhão, com relacionamento com Deus, só não tinha oportunidade. Todo estudo bíblico que aparecia, eu chamava o ancião da minha igreja e participava junto com ele. E ali aquela mulher simples, com um sorriso largo, falou, Andréia, vem aqui, você vai ficar nessa classe aqui com essas 3 crianças. E eu falei, eu nunca dei um estudo bíblico. Ela, pois vem que você vai começar a dar o estudo bíblico hoje. E aí, quando eu ia voltando lá, as crianças só queriam receber o estudo comigo. E ela, não tem nada disso aqui. A tia Andréia é para todos. E ali o Senhor me capacitando, me mostrando que eu era capaz. Então, nós saímos lá aquele dia quase meia-noite. Como eu disse, eu não tenho carro. Peguei um BRT até a minha casa. Só que determinado local eu não sabia qual era o próximo BRT. E naquele dia eu estava sem literatura. Uma pessoa me deu carona até o BRT e me deu 10 livros, o último convite. Deixei ele comigo. Pegando a informação com o motorista do BRT, qual é o próximo ônibus que eu pego, que eu vou para Alvorada? Ele me deu a informação e o Espírito Santo falando comigo. Aquela literatura, uma você dá para ele, que eu ia levar para dar para a comunidade ou para o condomínio. E eu falei assim, você aceita o último convite? Essa é uma literatura que fala de esperança sobre a volta de Jesus. Aqui tem as 3 mensagens angélicas. E ele falou, eu sou cristão. Eu aceito sim, eu amo ler. E ali ele falou para mim, você deixa o seu contato comigo? E eu brinquei com ele, olha, eu não costumo dar o meu contato para as pessoas não, que eu não conheço. Ele, não, mas eu sou cristão também, eu tenho algumas dúvidas e gostaria de tirá-los com você. E eu pensando, no Espírito Santo me capacita. Me capacita. E ali peguei o contato dele, dei um oi para ele e a gente tem um grupo que recebe lições diárias da escola sabatina todos os dias e eu comecei a enviar para ele pelo WhatsApp. Depois a gente perdeu um pouco o contato. E aí eu em casa, me tratando um sábado, estava um pouco desanimada, doente. E eu vi no grupo que o pastor Patrick Marlon, de evangelismo, né, da Associação Rio Sul, pôs no grupo que o Francisco, motorista do BRT, estava descendo as águas batismais naquele sábado. E aí, imediatamente, eu passei uma mensagem para o privado do pastor Patrick e falei, esse rapaz de camisa azul é o Francisco, eu acho que é ele. Eu entreguei uma literatura para ele no BRT. E aí o pastor Patrick, em surpresa, fez uma ligação em vídeo para mim, o Francisco descendo as águas no tanque batismal. E ali aquele dia eu estava triste, porque estava sentindo algumas dores, e foi um refrigério para minha alma ver que é importante a gente orar a Deus todos os dias e pedir oportunidade pelo Espírito Santo, e que Ele nos move, né? Essa missão é maravilhosa, porque eu me senti ali importante. Estava vindo de um lugar onde eu nunca havia ministrado estudos bíblicos na minha vida, meia-noite, perdida, e o Espírito Santo falou, abençoou com uma literatura, e 2 meses depois veio o Francisco no tanque batismal, e ele disse que todas as dúvidas que ele tinha, ele pôde ali conhecer através da literatura, sabe? E ele entregou a vida dele novamente para Jesus. Então, isso não tem alegria maior do que você ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, todos os dias nas minhas orações, eu costumo dizer, eu não consigo orar por mim. E os irmãos dizem, pode deixar que eu já oro por você.
Nas minhas orações eu fico pedindo ao Senhor, Senhor, nesse dia de hoje, que o Senhor me dê a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Porque o dia só é bom, vocês que estão aí em casa, mulheres, o dia só é bom quando a gente reflete Jesus na vida de alguém. Então, seja onde você estiver, numa condução de ônibus, no BRT, abastecendo o carro, entregue uma literatura, um folheto. Existe uma alma que precisa ser alcançada. Assim como eu fui alcançada através de um folheto, o Senhor quer usar você também, mulher, do seu jeitinho. Às vezes você diz que não sabe falar como eu dizia, mas um sorriso, se tiver a oportunidade de abraçar, abrace. Deixa Deus usar você da maneira que você é. E pegando o que ela falou tá aqui... emocionada ali, tá, pastor? Só um ganchinho assim, porque é só quem vive sabe quão maravilhoso é você ver alguém descendo num tanque batismal, entregando a vida para Jesus. E você saber que você, com todas as suas limitações, você foi o instrumento de Deus. Você falou assim, isso foi um refrigério para mim, eu não estava bem, mas ver aquilo. E é isso mesmo, quando a Esther lança esse projeto, na verdade, você está dando um presente para as mulheres, sabe? Porque isso vai mexer tanto com essa mulher que vai ouvir do projeto, vai falar assim, poxa, Senhor, eu gostaria de levar alguém. E quando isso acontece, isso é tão transformador, eu costumo dizer que é quase que viciante, você quer viver mais. É viciante. Eu quero mais, Senhor, porque é isso aqui, ó. Aí a gente ouve o testemunho e a gente se emociona. E fala, é maravilhoso mesmo, sabe? No contexto do grande conflito a gente se encontrar, a gente entender o nosso propósito mesmo. Mas fala isso, que você está emocionada, né? É tanta coisa, assim, é tanta beleza, é emocionante realmente, é viciante, é apaixonante. Mas tem algo que me toca muito no que você diz, porque é algo que eu acredito, que eu já vivi também, que eu queria muito que motivasse você que estivesse em casa, que é a palavrinha oportunidade. De toda a sua fala, a gente vê a oportunidade, você se colocando a Deus para que você tenha uma oportunidade. Então Deus vai te mostrando, o Espírito vai te dizendo, olha, aqui está uma oportunidade, aqui também é uma oportunidade, aqui também é uma oportunidade. E a gente começa a ver oportunidades onde antes a gente não via. Ou a gente jamais imaginaria que aquela situação fosse uma oportunidade. E mais uma vez eu volto àquilo que eu disse antes, isso só é possível se a gente tem o Espírito perto da gente, para que a gente consiga ouvir, e depende da nossa vida de comunhão. Mas além de ser uma oportunidade de salvação aos outros, é uma oportunidade de salvação para nós mesmos. Não é? Porque a gente só pode dar daquilo que a gente tem, exatamente. A gente só pode oferecer daquilo que nós possuímos. Não é? Então, a palavra oportunidade é muito forte na estrutura deste projeto, porque assim, é pedir, é estar em comunhão com Deus para termos oportunidades de vermos uma situação e alcançarmos aquela pessoa. E às vezes a gente nunca vai saber como tantas casas você foi, e você não pode ser que nesta vida a gente não consiga saber, mas lá no céu quantas surpresas, não é mesmo? E uma oportunidade para nós mesmos, para estarmos lá no céu, então vendo o resultado disso tudo. É fantástico, Andréia, mais uma vez, gratidão a Deus por você estar aqui com a gente e nos motivando e motivando essas mulheres que estão em casa. Amém. E aí, Esté, é 1 a 1, né? 1 a 1 você vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai salvando, né? Vai se salvando também. E os resultados nós veremos no céu, né? E chegando, com certeza, mesmo que você não saiba, você vai plantar ali uma sementinha, e isso que é importante, né? Comece com 1, né, Esté? No mínimo. E vai virar vários, né? Como o caso aí da Andréia. Porque é viciante, como o pastor falou. Exatamente. Depois, quando você sente ali a experiência de viver o primeiro momento ali, aí é um amigo, é um vizinho, alguém do trabalho que você nunca tinha percebido uma oportunidade. De repente, agora, com a mente mais voltada a Jesus, mais sensível a essas oportunidades, você falou assim, olha,
já é uma oportunidade para você há 5 anos. Eu te coloquei nesse trabalho faz 5 anos. Você ainda não tinha percebido que eu coloquei você aqui para salvar essa pessoa aqui. De repente você acorda, se torna uma bênção, sabe? E é maravilhoso. E assim, o mais legal, porque aquele dia eu estava com pressa, meia-noite, não conhecia ali o ambiente. Poderia só entregar a literatura e ir rápido, mas você observar cada detalhe que o Espírito quer falar através de você, eu vi nitidamente. Então, você parar um segundo ali para... Estava com pressa, era meia-noite, mas você parar um momento para que você alcance uma pessoa é gratificante demais. Muito bom. Bom, nós estamos terminando aí o nosso podcast, viu como passou rápido, né? A gente estava preocupado, mas passou rápido, a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda falando. Quero agradecer, né, pastor Alain, a Esther, a Andréia. Andréia, que Deus continue te usando, te capacitando aí na sua missão, né? Que isso possa abençoar muita gente. Nós estamos falando aqui de bênçãos e esse tema foi mais uma bênção para você que está nos assistindo. Antes de terminar, você já sabe, nós vamos ler aquela passagem bíblica aqui que a gente lê no final, que está em Efésios 1:3. Todo louvor seja a Deus que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos. E é o que nós desejamos a você, bênçãos para você.